Paz do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Se coloque em pé, por favor. Meu Senhor, eis-me aqui na tua presença, Jesus. Ergo as minhas mãos aos céus. Eu entrego nesse momento esse corpo para que o Senhor venha trazer a tua palavra. Meu espírito está ligado ao Senhor, mas que agora o meu espírito venha transmitir a esse corpo e através da minha boca, ó Deus, que a tua palavra seja transmitida para a tua igreja e para onde ela for, ó Pai. Em nome de Jesus, estou aqui para levar o seu evangelho, estou aqui para falar do teu amor, estou aqui para te adorar, ó Senhor. Independente das circunstâncias, independente do que aconteça ou vai acontecer, ou que já aconteceu. Eis-me aqui, Senhor, para estar alegre na tua presença, por cultuar o Senhor nesse momento, por cultuar a tua morte na cruz por nós, ó Jesus, por lembrar nessa data de hoje, nesse dia de hoje, Pai. Estou aqui, Senhor, para me alegrar, porque o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário, Senhor. O Senhor nos livrou de todas as nossas transgressões, o Senhor nos livrou de todo o pecado, o Senhor nos livrou de todo o mal, e o Senhor mandou o teu Espírito Santo para consolar os nossos corações, para trazer as diversidades do teu Espírito Santo, ó Pai. Eis-me aqui, Senhor Jesus, me usa conforme a tua vontade, usa-me conforme o teu querer, e que nessa noite a transformação pelo teu Espírito Santo ocorra nas nossas vidas, e assim eu creio. E assim eu acredito em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Toma teu assento, por favor. Glória a Deus. Minha mãe falando desse jeito aí deixa as minhas irmãs todas com ciúme, né? Então, eu não tenho culpa, tá? Não fiquem com ciúme. Ela fala porque, como se diz, é o jeito dela. Mas independente do instrumento que a gente toque, o importante é nós adorarmos o Senhor. Se você não toca instrumento, mas a nossa boca é um instrumento nas mãos do Senhor. Assim nós, mesmo que a gente não tenha um violão, não tenha um teclado, não tenha uma bateria, não tenha nenhum tipo de instrumento, a nossa vida é um instrumento nas mãos do Senhor. E aonde nós passarmos, temos que exalar a presença do Espírito Santo. Amém, igreja? Não é com um olhar de cabisbaixo, tá? Para que as pessoas venham ter dó de nós, não. O verdadeiro adorador do Senhor, ele anda de cabeça erguida, independente das circunstâncias. Paulo, mesmo preso, com tantas circunstâncias que ele podia blasfemar contra o Senhor. Não, ele diz que eu sou escravo de Cristo e por alegria, por amor a Cristo, ele não entristecia o seu coração e ainda mesmo preso, dava ordens e ensinamentos para aqueles que estavam fora da cadeia. Isso é estar o quê? Isso é estar na luz, igreja. Isso é estar com o Senhor. Então se alegre na presença do Senhor, se alegre com a palavra de Cristo na tua vida, porque Ele nos libertou para que nós fôssemos livres, para que a gente andasse de cabeça, para que a gente ande de cabeça erguida, mesmo diante de situações que podem querer nos levar ao desânimo, mesmo diante de problemas que possam querer nos levar a angústias. Não. Nós estamos firmados em Cristo. A nossa alegria, o nosso semblante, ele tem que resplandecer Cristo. E a palavra do Senhor diz assim, que Deus o que é a alegria. O Senhor é a alegria. A sabedoria que vem do Senhor nos traz a felicidade plena em Cristo, nos traz a paz, nos traz a alegria, nos traz a transformação, independente das nossas circunstâncias. Porque eis que o mundo está aqui para nos encher de angústias, de ansiedades, mas o Senhor fala assim, que Ele venceu o mundo e nós venceremos também, igreja. Então vamos acreditar, vamos nos colocar
na presença do Senhor e nos colocar alegres. Você já imaginou os anjos do Senhor chegando contra o anjo do Senhor, chegando contra Senaqueribe, naquela situação onde existia vários homens de guerra, se ele chegasse de cabisbaixo e não acreditando que o Senhor é o Deus dos exércitos, o que aconteceria? O próprio exército de Senaqueribe destruiria o anjo. Você já pensou se aqueles anjos que conversaram com Abraão, igreja? Claro que eles nem estariam, né? Eles nem estariam levando a mensagem do Senhor, mas aqueles anjos que estavam com Abraão, que foram até Ló para avisar sobre Sodoma e Gomorra, se aqueles anjos não estivessem cheios da graça do Deus Pai Todo-Poderoso, o que aconteceria com aqueles anjos? As pessoas os tragariam. E assim somos nós, igreja. Se nós não estivermos cheios da presença do Senhor, nós vamos nos encher do quê? Cheios das coisas desse mundo. Por isso que a tristeza é grande, por isso que a angústia é grande, por isso que a ansiedade é grande, porque o inimigo ele traz peso e traz fardo pesado para nós. Mas quando nós nos enchemos do Espírito Santo, o Senhor fala na sua palavra: eis que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Se o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, eu estou no Senhor, então eu esvazio de mim mesmo, para que o Senhor me encha do seu fardo e do seu jugo, para que Ele coloque sobre as minhas costas, para que eu possa andar alegre, cheio da presença dEle, com um semblante resplandecendo a luz, como Moisés quando descia do monte, igreja. Ele descia do monte com o seu rosto resplandecendo da graça de Deus. E é isso que nós precisamos nesse lugar, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho. Estar o quê? Resplandecendo a graça do Senhor. Você fala, mas você fala isso porque você não passa por isso, por aquele, nem por esse, nem por o outro. Eu quero dizer assim, não são as circunstâncias que colocam a alegria no nosso coração e que resplandecem na nossa face, mas o que coloca a alegria no nosso coração é estar ligado à palavra do Senhor, igreja, é estar ligado na presença dEle. Aquilo que deu o vigor a Caleb não era a sua mocidade, mas sim um homem de 80 anos cheio da graça, cheio do Senhor, cheio de Deus na sua vida, para dizer, eis que já fui jovem, eis que já fui moço, mas hoje tenho meus 80 e poucos anos, e eu ainda tenho o mesmo vigor. Por quê? Porque o vigor não vem desse corpo que um dia vai tombar sobre essa terra, igreja. O vigor vem do nosso Deus, que é o nosso Salvador. Então alegra o teu coração nessa noite e resplandeça da glória do Senhor na tua vida. Amém, igreja? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis. Glória a Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 20, versículo 16. Aleluia. Glórias ao Senhor. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Amém, igreja? Quem conhece essa palavra sabe que essa palavra está relacionada a Ló. Quando Ló estava em Sodoma e Gomorra, os anjos vêm conversar com Abraão para fazer promessas a Abraão, mas eles vão o quê? Até Ló. E lá eles começam a falar com Ló, e assim que toda a igreja conhece essa palavra. E Ló demorava-se em sair da cidade, e o Senhor tinha pressa em destruir Sodoma e Gomorra. E até que Ló vai até os seus genros e fala, o Senhor vai fazer isso e mais aquilo e mais isso sobre a cidade, vai destruir Sodoma e Gomorra. Os seus genros tiravam sarro de Ló. Então Ló pega as suas filhas, a sua esposa, e demoravam-se em sair da cidade. Mas os anjos usando de misericórdia, aqueles homens de Deus usando-se de misericórdia, a palavra fala que eles pegaram Ló, as duas filhas de Ló e a esposa de Ló, e pegaram pelas suas mãos e tiraram eles da cidade.
E a esposa de Ló, olhando para trás, transforma-se em uma estátua de sal, mesmo com os anjos agarrados naquela mulher, tirando para fora da cidade. Aquela mulher olha para trás e a Bíblia diz que ela se transforma em uma estátua de sal. No Novo Testamento, igreja, no livro de Mateus 5,13 fala assim, que Jesus fala assim, que nós somos o sal da terra, e se o sal da terra se tornar insípido, ele é inutilizável. Se o sal da terra se misturar com as rochas, se misturar com a terra, se o sal da terra, que é bom, começar a ser muito drenado pelas impurezas, por muitos nutrientes, ele torna-se insípido e sem sabor. A mulher de Ló, olhando para os lados, olhando para a frente, olhando para tudo que estava à sua volta, vendo aquela cidade linda, maravilhosa, desejos daquela cidade, desejos da terra, a Bíblia diz que ela olha para trás e ela se torna-se numa estátua de sal, em algo que não valia mais nada, e provavelmente um sal insípido, misturado com o seu corpo, aquele sal com enxofre que não se servia mais para nada. E assim, igreja, somos nós na presença do Senhor, tá? Assim somos nós dentro da igreja, porque nós podemos estar aqui hoje, o anjo do Senhor agarrado nas nossas mãos, o anjo do Senhor nos levando à salvação, nos mostrando a Cristo, e se nós mesmo dentro da igreja, se nós mesmos começarmos a olhar para os lados, olhar lá para o mundo, olhar para o irmão, olhar para a irmã, olhar para as coisas dessa terra, igreja, mesmo agarrados nas mãos do anjo, nós podemos olhar para trás, e um dia o Senhor lá na frente olhar para nós: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. E assim, igreja, perdemos a nossa vida e anos de curtir a vida então ao mundo, porque aquele que olha o mundo e quer olhar para Cristo não é apto para o reino dos céus. Paulo fala que ele se tornou escravo de Cristo. Ele se tornou escravo de Cristo. As circunstâncias dessa terra não traziam prazer maior para a vida dele do que estar no Senhor. Ele fala assim que ele jogou todo o conhecimento, tudo que ele tinha, a nada. Por quê? Porque ele conheceu a fonte. E aquele que conhece a fonte, igreja, tudo que vem à sua volta, tudo que vem ao seu redor, não tem valor a não ser a presença do Senhor. Sabe por que muitas vezes a tristeza chega? Sabe por que a gente não adora o Senhor? Sabe por que a gente vem, parece amarrado para a igreja? Por quê? Porque nós estamos agarrados nas coisas lá de fora. As coisas lá de fora, elas são palpáveis, elas são visíveis ao nosso olho nu. Ah, mas eu não conquistei isso. Ah, mas eu vou na igreja porque eu quero uma bênção. Eu vou na igreja porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Não, venha para a igreja para adorar o Senhor, se arrepender dos seus pecados, se arrepender de tudo e pedir para que o Senhor te transforme, para que um dia, quando Ele chegar lá, e quando nós nos chegarmos na presença dEle, o Senhor: vinde, amados do meu Pai, porque o reino é grande para vocês. Aí sim, igreja, nós vamos o adorar em espírito e em verdade. Assim nós vamos estar na presença dele, sem dor, sem tristeza, sem desânimo, sem nada. Mas enquanto nós não alcançarmos esse corpo transformado, que diz a Bíblia que nós vamos ser transformados, igreja, nós não podemos nos abater, nós não podemos chegar na casa do Senhor como filhos desanimados, como aquele filho: ai, pai, porque eu queria tal coisa, eu queria isso, queria aquilo. Aí o pai não dá, ele vai chorando para o quarto porque o pai não deu para ele. Cresce, crente. Você não vem aqui para buscar por coisas nessa terra, você vem aqui para quê? Para conhecer do reino. Você vem aqui para pregar, para falar da palavra do Senhor. Arrepende-te para que nós vamos para o céu, para a gente ir para o céu. Se arrepender. A palavra do Senhor mais adiante fala no livro de Mateus 5,13 em diante, fala assim, que nós somos a luz
Nós somos a luz do mundo, tá? E a luz, ela tem que estar, a candeia, ela tem que estar em cima, na parte mais em cima. Você tem que estar na parte mais em cima na tua vida espiritual, para que todos que estejam à tua volta sejam transformados pela tua vida. Não para que as pessoas, tem crente que as pessoas lá de fora olham o crente e diz: meu Deus, coitadinho, que mau exemplo de cristão, igreja. O crente tem que andar de cabeça erguida, o crente tem que andar cheio, fervoroso na presença do Senhor. Me desanima de chegar num culto e ver um culto parado, um culto que não se alegra na presença do Senhor. A alegria chega quando fala de bênçãos. Eu não estou falando daqui. Não estou falando daqui, estou falando de vários lugares, várias coisas que a gente participa, às vezes a gente vê. A alegria só chega quando as coisas terrenas chegam sobre nós. A nossa alegria tem que chegar quando o Espírito Santo entra dentro de nós e nos confronta, e nos transforma, e nos alegra com a presença dele, e abre os nossos olhos para que a gente veja aonde nós estamos errando, para que a gente se limpe ainda mais. A mulher de Ló, vendo os homens de Deus, vendo os anjos do Senhor, levando e tirando eles para fora daquela terra imunda, e ela ainda conseguiu olhar para trás, e assim destruindo a sua família. Assim é um homem que olha para trás, assim é um homem que olha para o lado, assim é uma mulher que olha para trás, que olha para o lado, perde seus filhos, perde seu esposo, perde a sua esposa. Assim, igreja, se o Senhor nos dá sabedoria, conhecimento, a palavra diz que nós temos que buscar pelo conhecimento, pela revelação do Espírito Santo em nossas vidas, porque o demônio, ele está o quê? Jogando dardos inflamáveis, e se nós não estivermos com os nossos olhos espirituais abertos, nós vamos ser o quê? Atingidos por esses dardos do inimigo. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, pode aquecer a fornalha 7 vezes mais, que os dardos do inimigo vão ser nada na tua vida, porque aquele que tem a luz do Senhor, o Senhor diz que Ele é a luz do mundo, Ele é a luz da igreja, Ele é a luz dentro do nosso interior, Ele clareia, e quando Ele clareia, a gente consegue ver aonde a gente está tropeçando, mas só se nós nos submetermos a Ele, só se nós nos arrependermos, só se nós, igreja, estivermos cheios dEle, só se nós mergulharmos na palavra dele, mergulharmos nele, igreja. Não deixe com que tristeza, não deixe com que ansiedade, com que angústia faça de você um perdedor. Não, você é um vencedor. A Bíblia diz que em Jesus nós somos mais que vencedores. Acredite, e a vida não vem só daqui. A palavra diz que aqui mesmo nós já vamos ser abençoados, mas a nossa bênção maior é o que? É o reino dos céus. Então, no mundo tereis aflições, no mundo nós vamos padecer por Cristo, não porque eu não ganhei a minha casa, o meu carro, o meu terreno. Eu já tenho a minha casa, o meu carro, mas eu queria conquistar mais aquilo, agora eu estou triste, porque não, você tem que estar o quê? Padecer pela palavra do Senhor. Quando Jesus lava os pés dos discípulos e fala: Pedro, ei, hoje o que eu faço você não entende, mas depois você vai entender. O lava-pés, ele que, por amor de mim, se o mundo não me amou, Pedro, não ache que vai amar vocês também. Nivelou os discípulos com ele, igreja. E se nós estamos sendo aceitos pelo mundo, então sinal que nós estamos no caminho errado, porque a palavra do Senhor fala assim, que por Cristo nós vamos padecer, por Ele nós vamos padecer. E eu não estou falando de costumes, eu estou falando o quê? Do crente revestido do Espírito Santo, do crente cheio do poder do Senhor, porque aquele crente que por onde passa, como Pedro, com a sua sombra curava os enfermos. Por onde você tem passado, tem ocorrido transformação? Se não tem ocorrido transformação, está na hora de voltar e: Senhor, eis-me aqui, me ensina no seu caminho, me dá o conhecimento, me dá sabedoria, me dá entendimento, me dá a tua palavra, que por onde eu passar,
ocorra transformação na minha vida, mas que as pessoas à minha volta sejam transformadas, porque a Bíblia diz que não somos nós, mas aquele que habita em nós é o que convence, igreja. Aquele que habita em nós é o que convence, é o que transforma, é o que alegra, é o que dá a sabedoria, é o que faz a transformação, é o que dá o espírito de fortaleza para você ir à guerra e ser vencedor na tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, se coloca em pé, igreja, por favor. Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Eu quero convidar você a fazer uma oração nessa noite. Uma oração, mas uma oração de crente mesmo. Uma oração de crente. Quero convidar você a abrir a sua boca, porque todos nós somos formados pelo Senhor. E todos nós temos um dom. Todos nós somos um vaso. E nessa noite, eu quero convidar você a abrir a tua boca mesmo, em oração. Quero convidar você a orar ao Senhor, mas orar ao Senhor não em busca de algo para a tua vida, de material, mas eu quero que você ore ao Senhor com as suas mãos erguidas, com as suas mãos erguidas, e peça ao Senhor para que você seja o sal da terra, mas o sal que dá sabor às coisas, o sal da transformação. Que você não seja insípido por onde você passar. E eu estou falando isso para mim, igreja. Não estou aqui para macetar ninguém. Não, estou falando isso para mim também. Porque nós precisamos ser o sal da terra. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E sendo cheios do Espírito Santo, igreja, nós vamos transformar os ambientes. Primeiramente, o nosso lar. O nosso lar é o primeiro objetivo. Não saia da tua casa antes do teu lar estar cheio do Senhor, antes do teu lar ser transformado, tá? Busca pelo teu lar primeiro. Porque como a gente fala, a gente não quer ver nenhum da nossa casa fora da casa do Senhor. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, com que há de salgar, para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro. Assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ergue as suas mãos nesse momento, igreja. Senhor, nós oramos ao Senhor nesse momento. Pelo poder da Tua palavra, ó Deus, e pelo poder que Tu colocaste sobre as nossas vidas. Se há alguém triste em nosso meio nessa noite, Jesus, derrama do Teu Espírito Santo com uma alegria sobre essas vidas. Se alguém desanimado em nosso meio nessa noite, ó Jesus, que nesse momento, Senhor, a alegria do Teu Espírito Santo contagie esse lugar. E assim eu profetizo nessa noite. Se há alguém enfermo, eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui para curar através da Tua presença, Jesus. Oh Deus, nesse momento, traz um espírito de fortaleza sobre essa igreja, sobre cada pessoa que está aqui nesse lugar, ó Deus. E que nesse momento, Senhor Jesus, a Tua estabilidade esteja sobre esse lugar. Que não ocorra instabilidade espiritual maligna, mas que o inimigo não tenha força, não tenha poder e não tenha nenhum tipo de atitude sobre a Tua presença, sobre essas vidas que se encontram aqui. E aquele que estiver disposto a Tua palavra, ó Deus, pela autoridade do Teu Espírito Santo, seja agora batizado pelo Espírito Santo. Aquele que está disposto a Tua palavra, ó Senhor, aquele que está disposto a Sua transformação, que seja transformado em o nome de Jesus nessa noite, e que o Teu Evangelho seja transformador em nossas vidas, que a Tua palavra, ó
o conhecimento das escuridões malignas, que a tua palavra neste momento, ó Deus, venha libertar a tua igreja das prisões, das cadeias espirituais, para que essas cadeias espirituais não se tornem cadeias físicas, e que a fraqueza espiritual caia por terra agora em nome de Jesus, e que o conhecimento do teu Espírito Santo traga agora para as vidas que buscam pelo teu evangelho, e que o conhecimento do teu Espírito Santo seja cravado nos teus vasos nessa noite, para discernimento neste lugar, para expulsar demônios, para curar os enfermos, para trazer aquilo que está escuro, como o Senhor revelava ao seu profeta Ezequias, o que aquele rei faria, e ele estava sempre à frente. Que nesse momento a tua igreja esteja à frente do inimigo, ó Deus, e que o inimigo bata em retirada nessa noite, e que o Espírito de fortaleza seja sobre cada vida, ó Deus, e que a fraqueza espiritual caia por terra, em o nome de Jesus, e que a sabedoria venha trazer a felicidade e o entendimento para cada vida nessa noite, e assim eu declaro em o nome de Jesus. Amém, igreja? Amém.